Ontem, o jornal o Globo publicou uma matéria com documentos e depoimentos que confirmam o que já se sabia antes, e eu vou mostrar por que já se sabia. Não era algo que a gente achava, era algo que já estava ali organizado e comprovado. Que o governo Bolsonaro fez um esquema de espionagem industrial ilegal usando os bens e as estruturas do Estado brasileiro. Isso é um escândalo absurdo. Aliás, hoje eu vi muito pouco sobre isso, para lá e para cá. A imprensa brasileira tem essa coisa também, né? Se um jornal dá, o outro não dá. Se é a mídia independente que dá, eles ignoram a existência da notícia. Ah, beleza, né? O público que se ferre, né? Eu não sei se os jornalistas que fazem isso, conscientemente ou não, se dão conta que estão prestando um péssimo serviço para o público que consome notícia com eles. Mas estão, tá? Tô falando aqui. Porque se um veículo menor dá uma notícia importante, e ela é confirmada e ela é de interesse público e ela é uma notícia escandalosa como essa de hoje, aquilo tem que ser repercutido. Mas aí tem essa fogueira das vaidades e também uma questão empresarial, né? Você não fica dando bola para outras empresas de jornalismo, mesmo que menores, porque você tem medo de perder a sua fatia do bolo. É assim que funciona a imprensa comercial brasileira e no mundo todo é mais ou menos assim também, tá? Com raríssimas exceções. Então esse assunto está sendo mal coberto e mal divulgado porque ele vem de várias fontes diferentes. Vem de algumas fontes que são da imprensa mainstream, comercial e de outras fontes independentes também. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, o que o Globo publicou hoje, que é um escândalo, devia ser manchete de todos os jornais, devia abrir Jornal Nacional, devia ter matéria no Fantástico, porque se confirmado, e parece evidente que isso está confirmado, que o governo brasileiro usou a estrutura do Estado para espionar ilegalmente cidadãos brasileiros, isso é um escândalo mundial de espionagem. Difere muito pouco do famoso caso Snowden. Obviamente, no caso Snowden, aquilo era muito mais estruturado, né? Porque os Estados Unidos são mais estruturados para fazer maldades, inclusive, né? Agora, aqui no Brasil também tinha uma estrutura de inteligência montada dentro do coração do governo Bolsonaro para espionar pessoas de modo ilegal. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Isso deveria sim ser objeto de análise, interpretação e aprofundamento de toda a imprensa brasileira. E não como está sendo feito hoje, que parece que o pito que o Lula deu lá no ministro por causa de passagem aérea R$ 200 vira uma coisa mais importante do que a caceta do governo espionando cidadãos, né? Quando aconteceu nos Estados Unidos, a gente ficou horrorizado. Quando acontece aqui, a gente normaliza isso como se fosse, ai meu Deus, mais uma cagada do Bolsonaro. Ah, esses caras mesmos, né? Não, gente, isso é um absurdo. O que aconteceu, o que o Jornal Globo trouxe é um completo absurdo. E se confirma com uma informação que a Folha trouxe na semana passada e se confirma também com uma informação que eu mandei na newsletter em agosto do ano passado, sobre também um aparelho de quebra de sigilo de telefones físico que foi comprado pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro mentiu sobre esse aparelho e até hoje não explicou por que comprou esse aparelho. O Exército anda fazendo investigações? O Exército anda quebrando código para acessar celular de pessoas? Por quê? É função do Exército Brasileiro fazer isso? Então é o seguinte, vamos lá, vamos partir parte por parte aqui, vamos destrinchar o negócio. O jornal o Globo trouxe ontem essa notícia aqui, ó. A Agência Brasileira de Inteligência, a famosa, a ABIN, né, operou um sistema secreto de monitoramento de localização de cidadãos em todo o território nacional. Vou repetir. A ABIN, dentro da estrutura do GSI, que é o tal do Gabinete de Segurança Institucional, criado pelo Michel Temer para acomodar o general empresário, lobista Etchegóin, na mão do também general militar, só tem militar envolvido nessas pataquadas, eu faço questão de falar quem é militar nesse negócio todo, tá? Os seres superiores da sociedade brasileira, tá aí eles, ó. GSI, comandado pelo general Heleno, absorveu a ABIN dentro do GSI, agora o governo Lula parece que vai tirar a ABIN do GSI, vai colocar sob o comando da Casa Civil, né? Ótimo, que é ótimo, quanto menos na mão de militares, tanto melhor. Governo não é feito para militar, militar é feito para ficar no quartel. Você que paga o seu impostinho aí. Quando você olha um militar, você pensa o seguinte, por que você paga o salário daquela pessoa? Por que você vai pagar pensão para as filhas dos militares, que é o que a gente paga a vida toda? Inclusive, muitas delas não casam no papel justamente para continuar recebendo pensão. Isso é um caso clássico no Brasil, né? Para quem não sabe,
É um caso clássico no Brasil, filhas de militares não casarem no papel, porque a partir do momento que elas casam, elas perdem o direito à pensão. Você que trabalha na iniciativa privada, você tem direito, a sua filha tem direito à pensão, por acaso? Não, né? Pois é, os militares têm, tá? Não todos, mas a dos militares tem, principalmente dos oficiais, dos militares de alta patente. Quando você paga o salário do militar, você espera que ele faça o quê? Que ele faça um esquema de espionagem industrial dentro da ABIN ou que ele fique lá cuidando da Amazônia para não assassinarem jornalistas e para não fazerem garimpo ilegal na terra Yanomami? É fácil responder isso, né? Se o exército tem que existir, eu acho que ele tem funções constitucionais bastante delimitadas. E uma delas não é essa. A ABIN, dentro do GSI, sob o comando do general Heleno, segundo a notícia do Globo de ontem, operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. Isso só pode ser feito com autorização da Justiça, caso a caso. Não foi feito isso. Durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, esse esquema teria funcionado segundo o Globo, segundo documentos obtidos pelo Globo e relatos de servidores. Vejam bem, até mesmo os próprios agentes da ABIN teriam sido monitorados. Alguns agentes da ABIN teriam sido monitorados. A ferramenta, que foi adquirida pelo governo brasileiro, permitia, sem nenhum protocolo oficial, ou seja, sem autorização da Justiça, sem informação a outros órgãos, sem listagem, possivelmente, né? Porque eu quero saber agora, quem são os cidadãos brasileiros que foram monitorados ilegalmente pelo governo brasileiro? Eu quero saber. Quero saber quem são essas pessoas. Segundo documentos, a ferramenta permitia, sem nenhum protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. Essa é a notícia absolutamente escandalosa. Isso aqui, de novo, deveria abrir Jornal Nacional, deveria ter matéria no Fantástico, deveria estar na capa de todos os jornais, em vez de lero-lero se o Lula deu uma xingada no ministro lá porque quer vender passagem a R$200. Assim, a importância disso é o nível fofoca, né? É notícia? É notícia. O que vocês acham que é mais notícia? Um esquema industrial de espionagem dentro da ABIN, ilegal, promovida pelo governo eleito pelas pessoas, ou um nhenhenhé de reunião entre o Lula e o ministro? Para mim, parece bem claro o que é notícia e o que não é notícia aqui, né? Eu acho que a imprensa às vezes anda meio confusa, né? Só que esses casos não são inéditos, tá? Eu vou ler outros casos aqui, mas vamos entrar nos detalhes aqui da ferramenta usada, tá? Segue a notícia do Globo. A prática suscitou questionamentos entre os próprios integrantes da ABIN, ou seja, os próprios funcionários de carreira lá, falaram, gente, peraí, o que a gente tá fazendo aqui? Eu acho que isso aqui é ilegal. A gente não pode acompanhar geolocalização de pessoas simplesmente colocando o número de telefone aqui, sem autorização judicial, sem motivo nenhum, sem individualização de conduta, nada. Vocês imaginam a maneira como isso foi usado? Obviamente, para perseguir adversários políticos, não para outra coisa, né? Atrás do PCC é que eles não estavam. O caso motivou a abertura de investigação interna na própria ABIN e para especialistas a vigilância pode ainda violar o direito à privacidade, tá? A ABIN não comentou o caso, obviamente, né? A ferramenta usada pela ABIN, ela chama First Mile, né? Primeira milha, chama, né? E ela foi oferecida para a agência de inteligência para que a agência pudesse fazer a localização de área aproximada de aparelhos que utilizam as redes 2G, 3G e 4G, ou seja, todo mundo, né? Desenvolvido pela empresa israelense Cognite, antigamente se chamava Verint, essa empresa, tá? O programa permite rastrear o paradeiro de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para torres de telecomunicação. Com base no fluxo dessas informações, o sistema oferecia a possibilidade de acessar o histórico de deslocamento e, vejam bem, podia até criar alertas em tempo real de movimentações de um alvo. Ou seja, você pode ter sido espionado pela ABIN durante meses. E com isso, souberam de todas as suas rotinas, todas as suas movimentações, de modo absolutamente escandaloso e ilegal. Isso é o que nos traz o jornal o Globo de ontem. A agência pagou R$5.700.000 pelo software, tá? Com dispensa de licitação, né? Porque, obviamente, vai alegar que só os israelenses fazem
esse tipo de software, foram lá, pagaram 5 milha pelo software, não fizeram licitação, ou seja, quando não tem licitação, não se sabe publicamente nem que aquilo está sendo comprado. Tem mais isso ainda, né? Isso aconteceu no final de 2018, ainda na gestão do Michel Temer. E quem começou a usar isso foi o Bolsonaro, tá? A ferramenta foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro até meados de 2021, diz o Globo aqui. E aí o Globo foi ouvir pessoas que trabalham na BIM, tá? Que relataram que o mecanismo era usado sem a necessidade de registros sobre quais pesquisas eram realizadas. Na prática, qualquer celular poderia ser monitorado pelo programa sem uma justificativa oficial. A utilização da ferramenta gerou questionamentos internos no órgão, inclusive com relatos da utilização contra os próprios agentes. A polêmica... Não é polêmica, né? É crime. Resultou em um procedimento interno para apurar os critérios de utilização e a regularidade da contratação dessa tecnologia de espionagem. E aí, um integrante do alto escalão da ABIN afirmou ao Globo, sob condição de anonimato, obviamente, né, que essas pessoas não vão se expor, que o sistema era operado dentro da ABIN sob a justificativa interna de haver um limbo legal no Brasil. Ou seja, era uma brecha na jurisdição que eles dizem, olha, isso aqui talvez seja legal, talvez não seja. Então, se talvez não é, a gente vai fazer, né? Ao invés de optar pela prudência, do talvez seja, não, optaram pela imprudência e pela ilegalidade do talvez seja, né? E aí decidiram fazer. Ou seja, como o acesso a metadados do celular não está expressamente proibido na lei brasileira, a agência operava a ferramenta alegando serem casos de segurança de Estado, entre aspas, e, portanto, não estava quebrando o sigilo telefônico. O problema, segundo esse oficial da inteligência que foi ouvido pelo Globo, era que o programa poderia ser manejado sem controle nenhum e não era possível saber se foram feitos acessos indevidos. Pela minha experiência, 100% desses acessos, se não tem autorização judicial, são indevidos. 100%, tá? Principalmente se não tem um outro órgão envolvido. Se a BIM não foi provocada, por exemplo, pelo Ministério Público Federal, dentro de uma investigação, onde o Ministério Público Federal abre um processo de investigação interna, um PIC, e através disso pode acionar outros órgãos, como a Receita, como a BIM, e mesmo assim há barreiras legais, porque esse tipo de informação só pode ser obtida por autorização judicial. Isso aqui tem cara, cheiro, cor e textura de aparelho de espionagem ilegal operado pelo Estado. Por isso que eu estou falando que isso aqui é um escândalo. O uso da ferramenta chegou a ser citado em uma decisão da Justiça fruto de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de vazamentos de informações por 2 representantes comerciais do programa no Brasil. Uma mensagem de voz enviada pelo WhatsApp por um desses funcionários, cujo conteúdo foi citado nesse despacho, revelou que ele tinha acesso à localização dos celulares, tá? Bom, aí o Globo faz uma série de questionamentos legais aí. Quem trouxe essa matéria ontem foi o Dimitrios Dantas e o Patrick Camporese e o Thiago Bronzato, lá os repórteres do jornal o Globo. Aí eu vou voltar um pouco atrás, porque isso não é a única coisa que aconteceu de espionagem e uso indevido do governo Bolsonaro desse tipo de conteúdo, né? Aí é o seguinte, ó. Notícia da Folha de São Paulo de 3 de março. Bolsonaro, Anitta e Bonner, ou seja, o próprio Bolsonaro, foram alvo de acessos indevidos na Receita Federal. Havia, então, a suspeita, né, de que celebridades e outras pessoas tiveram os dados fiscais acessados de forma irregular pela Receita Federal entre 2018 e 2020. Então aí, de novo, esse tipo de dado não pode ser acessado sem decisão judicial. Vamos lembrar quem fazia isso? A Lava Jato, a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, tiveram acesso através de um amigo, de um parça na Receita Federal, que depois foi levado para o governo pelo senhor Sérgio Moro, inclusive quando foi ministro, mandavam mensagem no Zap Zap pro cara e o cara acessava dados dessas pessoas na Receita Federal de modo, de novo, ilegal, de modo informal. Dá uma olhada aí nos dados da Receita do fulano. O cara olhava e mandava, tá? A Lava Jato fazia isso. Aparentemente, dentro da Receita, continuou operando um esquema parecido com esse, que, obviamente, é ilegal. Isso notícia da semana passada. E agora, notícia de agosto de 2022.
31 de agosto de 2022. Eu mandei na minha newsletter, de novo, para quem não assina, assine a newsletter, agrandeguerra.com.br. No ano passado, eu mandei na newsletter, em agosto, lá na Grande Guerra, a seguinte notícia. Exército mentiu sobre equipamento espião, tá? Aí a notícia é o seguinte, ó. O Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, lá dentro do Exército Brasileiro, tem um pedacinho lá chamado Comando de Defesa Cibernética, né? A gente imagina que é uma defesa cibernética para proteger o cidadão brasileiro de ataques estrangeiros, mas na verdade eles estão lá fazendo outra coisa. Comprou em agosto do ano passado, né, uma ferramenta que arranca informações de telefones celulares. Um computador para quebrar o sigilo telefônico e telemático de pessoas, o que requer autorização judicial. O caso chamou muita atenção. Por que o Exército precisa de uma ferramenta policial? Essa é a grande questão que se faz, né? Exército não faz trabalho de polícia. Exército não faz trabalho de investigação. Por que o Exército Brasileiro comprou um aparelho capaz de plugar num telefone celular, quebrar a senha do celular e acessar o celular de uma pessoa? Para que isso é usado dentro do Exército? Até hoje não sabemos. Até hoje não sabemos. Isso aqui eu mandei e publiquei em agosto do ano passado. Os documentos de contratação do equipamento, porém, não explicavam em detalhes os motivos da compra, que rolou sem licitação, de novo, no apagar das luzes de 2021, portanto, penúltimo ano do governo Bolsonaro. Essa autorização foi assinada pelo então comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Vocês vão talvez lembrar do Paulo Sérgio, é um dos caras aí que ficou no ano passado pregando golpe de Estado até não poder mais, né? Que era depois o ministro da Defesa do Bolsonaro, né? Viria a ser um célebre negacionista das urnas e do processo eleitoral. O que é esse equipamento? Esse equipamento ele chama Cellebrite, tá? Ele é tipo um pendrivezinho aqui. Eu não separei a imagem aqui, podia ter separado, né, Leandro? Meu Deus do céu, você tá bagunçado. Deixa eu tentar jogar o Cellebrite na tela aí pra vocês, espera aí. Aí, ó, vocês estão vendo aí? Esse é o Cellebrite, ó. Ó, botei bem no cantinho aí, pra quem tá assistindo, tá? Estão vendo ali, ó, esse é o aparelho, ele é tipo um pendrive, né, tem ali uma bordinha um pouquinho mais balaqueira, né, mas é um pendrivezinho, você conecta com USB num celular e ele tem a capacidade de passar por cima da senha do celular e espelhar a tela do celular dentro do Cellebrite. A partir disso, você pode fazer o download de todos os conteúdos que estão dentro desse celular. É um equipamento usado para investigações policiais com autorização da Justiça. De novo, por que o Exército Brasileiro comprou esse equipamento? A pergunta segue no ar. O Cellebrite tem 41 funções que envolvem extração de dados de aparelhos, incluindo acesso a smartphones bloqueados e dados armazenados em redes sociais. Permite acessar imagem, localização, mesmo as apagadas. Capaz de recuperar imagens deletadas, localizações, dados de nuvem, realizar reconhecimento facial automático, analisar mensagens de e-mail, inclusive e-mails não lidos. O custo do aparelho que foi comprado pelo Exército Brasileiro no ano passado, sem licitação, R$500 mil, tá bom? A justificativa para a aquisição do aparelho, segundo o Exército, na época da compra, era o histórico de demandas apresentadas ao Comando de Defesa Cibernética nos últimos 3 anos. Últimos 3 anos, leia-se governo Bolsonaro. Que histórico de demandas são essas? De quem são essas demandas que estão sendo apresentadas ao Comando de Defesa Cibernética do Exército para que ele compre um aparelho para quebrar a senha de celulares e acessar o conteúdo? Não temos resposta ainda. Aí o que eu publiquei em agosto do ano passado? Um documento interno do Exército, é um documento produzido pelo próprio Exército, tá bom? É um documento do Exército, não é um documento produzido pela ditadura comunista não sei da onde. É um documento do Exército, o próprio ente que comprou o aparelho, que foi enviado para mim por uma fonte anônima também, nesse caso, obviamente, que prova que o Comando de Defesa Cibernética não tem ideia do tal histórico de demanda que usou como justificativa para a compra do programa. Então, comprou o software, é um hardware, na verdade, que vem com o software. Qual a desculpa? Ah, temos um histórico de demanda muito grande aqui no Comando de Defesa Cibernética nos últimos 3 anos. Tá bom, quanto é essa demanda? Qual o volume dessa demanda? Aí eu vou ler para vocês uma parte do documento, tá? É uma circular do próprio chefe de gabinete do Comando de Defesa Cibernética do Exército pedindo informações para o comando para corroborar essa ideia. Veja bem, se temos uma demanda, eu preciso de informações de quem é essa demanda, qual o volume dessa demanda,
Por que que a gente está atendendo essa demanda? Porque eu estou sendo pressionado aqui para responder, né, isso aos órgãos públicos, principalmente o Ministério Público, etc e tal. Estou sofrendo uma pressão aqui, eu preciso responder. Então vocês do Comando de Defesa Cibernética, que deram essa desculpa, me manda. Que demanda que é essa? Essa demanda, primeiro, o chefe de gabinete do Comando de Defesa Cibernética, nem ele sabia que demanda era essa. Tanto é que ele teve que perguntar para o Comando. E o Comando, até hoje, não respondeu isso publicamente. A gente não tem a resposta dessa demanda. Então temos aí, né, essa circular que foi mandada para os comandos militares de todo o país para que informassem, dentro do inquérito policial militar que estava rolando na época para investigar esse caso, qual era a tal da demanda, né? E que de alguma forma tinham relação com dispositivos móveis que justificaria a compra daquele aparelho. Então temos aqui, gente, vários indícios, de novo, de que o governo Bolsonaro, junto com militares, porque a gente está falando aqui do Comando de Defesa Cibernética do Exército, e a gente está falando da ABIN comandada pelo GSI, que era comandada por um general de 4 estrelas, senhor Augusto Heleno, operaram um sistema de espionagem industrial ilegal, usando a estrutura do Estado dentro do próprio território brasileiro. Esse é o caso que a gente tem aqui. Não é só o que publicou o Globo, é o que falou também aqui o nosso espectador aqui, muito bem lembrado, do interesse do governo Bolsonaro por outro software israelense de monitoramento de pessoas, o acesso a dados da Receita Federal de modo ilegal, né? É também a compra desse equipamento pelo Exército Brasileiro, tá? Tem vários indícios de que cidadãos brasileiros foram espionados ilegalmente pelo governo Bolsonaro e pelos militares também. Até hoje não temos explicação de nenhum desses casos. Veja bem, eu estou falando de um caso aqui que veio a público em agosto. Até hoje, o Exército Brasileiro não explicou por que o seu Comando de Defesa Cibernética comprou um aparelho para fazer cracking de celulares. Que demanda era essa que o Exército estava respondendo? Quem estava fazendo essa demanda para o Exército? Era a própria BIM? Eram os Ministérios Públicos? Eram demandas internas do Exército? Para que essas demandas? Que tipo de pessoas tiveram seus celulares plugadas no Cellebrite, por exemplo? Até hoje não sabemos, né? Então temos aí, obviamente, um caso bastante grave e que, na minha opinião, está tendo uma atenção da imprensa bem ruinzinha, né? Bem ruinzinha.